Nessa nova sequência de vídeos que eu vou produzir para você, ser pensante, eu vou tratar principalmente dos conceitos que estão aparecendo nas lives que nós estamos fazendo. Alguns seres pensantes já sinalizaram que às vezes não conseguem compreender determinados assuntos ou termos ou conceitos mesmos que estão em volta desses debates que nós estamos fazendo. Então esse vídeo ou essa sequência de vídeos que serão produzidas, elas têm o intuito de colocar luz, elucidar esse tipo de comentário, de conceito, de ideia que nós tratamos nas lives. Então não perde, fica aí comigo que nós vamos explicar desde o começo. Olá, ser pensante ávido por conhecimento, Prof. AP aqui. É um prazer tê-lo aqui de novo no canal. Aproveito de antemão para pedir que você inscreva-se em nosso canal, deixa aí o teu like, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, né? E compartilhe esse vídeo, ajude a gente a crescer e propagar o conhecimento a mais pessoas, beleza? Bom, o tema de hoje é relacionado à ideia de competências e evolução tecnológica. Esse tema ele apareceu na primeira live que nós fizemos com a Daniela. Vou deixar aqui o linkzinho do card para que você depois acompanhe como foi o desenrolar dessa live e os conceitos que nós trabalhamos. E lá nós falamos principalmente da ideia de competências, né, as soft skills em relação às hard skills. E eu destaquei ali 4 competências que eu considero muito importantes, que são o que nós chamamos de competências 4Cs. Para que eu possa então explicar da melhor forma possível, eu criei uma apresentação e essa apresentação está colocada no linkzinho aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode fazer um download, se aprimorar um pouco mais, tirar suas dúvidas e coloque as dúvidas nos comentários após a finalização desse vídeo, beleza? Então eu vou começar inicialmente apresentando um panorama para você de como funciona a questão da evolução baseada em inovações tecnológicas, tá? Que eu vou chamar de evolução tecnológica, e como isso afeta diretamente a criação de novas competências e novas habilidades que você precisa adquirir, beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso PPT para a gente entender melhor como isso funciona. Bom, para que você possa entender a evolução tecnológica, você tem que entender um pouco do pensamento de Joseph Schumpeter, né, baseado no trabalho de Nikolai Kondratiev, né, um economista russo que idealizou a ideia de ondas, né, em que um avanço tecnológico propicia a criação de novos produtos, com isso esses produtos ganham valor, impulsionam a economia, só que isso não se sustenta no longo prazo e há um declínio. Esse declínio faz com que novas tecnologias surjam e a partir daí novos produtos e novos serviços são desenvolvidos. E o que você vê nesse gráfico, na verdade é isso, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, a quinta onda e a sexta onda que nós estamos, cada uma baseada num contexto de tecnologia, num avanço tecnológico, tá? Que propiciou a geração de novos produtos e serviços, tá? Isso é o que você tem que entender. Depois eu vou formular um vídeo em que eu vou explicar a ideia de inovação, os tipos de inovação, e aí eu vou resgatar esse conceito e colocar isso de uma forma mais interessante para você, beleza? Como o foco aqui é a questão de competência, eu vou só pedir para que você se atente ao seguinte quesito. Nenhuma onda ela permanece continuamente em crescimento. Toda tecnologia se torna obsoleta e, consequentemente, é substituída por outra. Isso exige o quê? Necessariamente uma transformação na indústria. Então, essa ideia de tecnologia aplicada ao mercado, que é a ideia de inovação do Schumpeter, ou Schumpeter, que seria a pronúncia correta, né? Está ligada diretamente nesse processo evolucionário industrial. Então, a mecanização, as máquinas a vapor, energia hidráulica, a gente contextualiza como sendo a primeira revolução industrial. Assim, aquela que aconteceu na Inglaterra na época vitoriana, tá? Depois disso, com o surgimento da eletricidade, né, inclusive se a gente voltar um pouquinho, você vai conseguir ver isso, a eletricidade está na terceira onda, né? Nós temos aqui o surgimento da indústria 2.0, que é o aparecimento da produção em massa e da linha de produção, aquela que cada pessoa faz uma atividade e ao longo do processo nós temos o produto acabado e de forma padronizada e uniforme, beleza? O que você precisa entender é que para cada revolução industrial que está amparada num paradigma tecnológico, existe também um acompanhamento da educação, ou seja, a formação de pessoas, de profissionais, para atender aquela demanda de mercado, tá? E necessariamente isso tem um gap. Nós percebemos que muito do que nós entendemos por educação continua aqui na educação 2.0, de produção em massa e linha de montagem. Por que eu falo isso?
Porque principalmente nós temos uma sala de aula com um monte de alunos, todos no mesmo momento, na mesma disciplina, recebendo o mesmo conteúdo e tendo que aprender da mesma forma. Isso é a ideia de linha de produção em massa, tá? Com o surgimento da computação e automação, nós temos a evolução que seria da indústria 3.0 e, consequentemente, da educação 3.0, que utiliza tecnologia para aprimorar, né, a aquisição de conhecimento e na busca de novas habilidades e competências. E hoje nós nos encontramos na ideia da indústria 4.0. O que é importante você entender nessa fase é que na linha que nós estamos olhando aqui na década de 90, na quinta onda, nós temos a tecnologia da informação como base. Só que note que há um declínio na tecnologia da informação como a gente conhecia. Tá? Até porque depois dos anos 2000, a internet meio que revoluciona tudo isso, né? Nós temos, por exemplo, o aparecimento de e-commerce, nós temos o aparecimento de aplicativos, e aí há uma modificação, tá? É o que o Schumpeter vai definir como destruição criadora. Desaparecimento de algumas empresas estabelecidas e a criação de novas. Muito bom, então na indústria 4.0, que nós temos aqui, nós temos o paradigma de internet das coisas, computação em nuvem, que pode ser melhor entendido nesse próximo slide, tá? Então, a evolução tecnológica, de um modo geral, na indústria 4.0, ela é um conjunto de tecnologias combinados de forma a agregar a colaboração de todos esses elementos. Então, eu não tenho mais apenas um computador, ou uma rede, ou um sistema interno para a minha empresa. Eu preciso ter uma série de elementos que envolvem robôs, envolve simulações, integração de sistemas, de diferentes sistemas, tá? Internet das coisas, em que os objetos então agora estão conectados à internet por meio de sensores, cibersegurança para garantir a segurança da informação, computação em nuvem que trabalha de forma distribuída, impressão de manufatura aditiva que permite a impressão inclusive até de casas, realidade aumentada e virtual e Big Data, que é o conjunto de dados. Cada um desses elementos eu vou explorar com você em outros vídeos, então não fique desesperado com relação a todos esses conceitos que foram apresentados, tá bom? Cada um deles eu vou tratar pontualmente num vídeo específico, mas entenda que o conjunto da obra, a indústria 4.0, está baseada nesse contexto, tá? Muito bom. A partir daí, nós temos uma pergunta. Qual é a relação, então, entre a evolução tecnológica e as competências? E a resposta para isso é muito simples, tá? Basta nós entendermos que para cada evolução tecnológica, novos problemas vão surgindo e que são cada vez mais complexos porque são problemas inexplorados, uma vez que essa tecnologia ainda não é conhecida, não foi utilizada. Então, o fato de surgir novos problemas é natural. E conforme esses problemas vão surgindo, novas competências vão sendo necessárias para poder resolvê-los, né? Então, o que isso quer dizer? O que significa competência? Competência, de um modo geral, pode ser entendido como o conjunto entre conhecimento, habilidade e atitude que é relacionada ao indivíduo, tá? Então, conhecimento é o que você adquire, por exemplo, assistindo esse vídeo. Habilidade é você colocar em prática aquele conhecimento que você aprendeu. E atitude diz respeito aos valores e princípios, né? Como você vai utilizar isso da melhor forma possível, utilizando, por exemplo, a questão de ética, questão de valores, né? Questão, por exemplo, de respeito ao próximo, de divergência de opinião, que vai entrar num conjunto de competências que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, as competências, elas podem ser categorizadas de dois tipos. Técnica, de um modo geral, tá? E aí você inclui aí as hard skills, então domínio de ferramenta, método, processo, linguagem de programação, tudo isso são hard skills, beleza? E a parte comportamental, que são as soft skills, que é basicamente trabalhar em equipe, ter comunicação efetiva, criatividade, ética, autoconhecimento, ter curiosidade, etc, etc, etc. Tá? O que nós notamos hoje é que, por conta da evolução tecnológica, não basta apenas ter o hard skill, não basta apenas conhecer ferramenta, método, processo ou mesmo uma linguagem de programação. Isso é insuficiente. Então, conhecendo os dois tipos de competência, técnica e comportamental, por que é importante desenvolver essas competências? Eu trouxe aqui, então, algumas evidências para apresentar o meu ponto de vista e você, a partir daí, fazer uma análise para ver se faz sentido o que eu estou dizendo ou não. O Fórum Mundial de Economia, em 2019, através de seu relatório,
Estratégias para uma Nova Economia, ele afirma que as habilidades serão a moeda do mercado de trabalho, ou seja, quanto mais habilidades, competências você desenvolver, mais valor profissional terá. Ou seja, enquanto o conjunto de competências for maior, você terá mais valor em termos de mercado de trabalho, beleza? Na sequência, nós temos um quadro aqui que vai mostrar as diversas competências separadas em 4 ambientes. Então, habilidades para a vida e carreira diz a um conjunto de competências, no caso de soft skills, que são interessantes. Aprendizagem e habilidades de inovação, que nós chamamos habilidades 4Cs. Disciplinas chaves, que eles denominam como 3Rs ou 3Rs, tá? Que envolve todas elas, tá? E informação e mídias, habilidades tecnológicas que tem muito a ver com a hard skill, tudo bem? Então essas 4 áreas, necessariamente, você deveria ter algum tipo de competência associada a elas já desenvolvida ou em desenvolvimento. A partir daí, um outro relatório feito pela Associação de Gestão Americana, a American Management Association, fez uma pesquisa inicial em 2012 com os executivos a respeito da importância de 4 competências fundamentais, ou 4 skills, né? Que seriam basicamente o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade. Essas 4 competências, em 2012, os executivos e gerentes pesquisados afirmavam que era muito importante ter profissionais com esse tipo de visão, né? E aí daqui a pouquinho eu vou apresentar em profundidade isso para você. E aí em 2019 eles refizeram essa pesquisa para dizer, e aí, como é que foi? Deu tudo certo? Tá indo tudo bem com relação a essas competências? Vocês têm encontrado isso nos seus funcionários? De novo, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde se possui as maiores universidades do mundo, né? Maiores e melhores universidades do mundo. E eles falaram que, olha, está precisando mais treinamento nos 4Cs. Ainda é necessário treinar essas habilidades, capacitar os profissionais nessas habilidades. Ou seja, existe um gap, existe uma deficiência nesse sentido. A OECD, né, ela também tem um relatório principalmente focado em educação, feito em 2018, que ela diz que tem que promover essas habilidades de inovação, principalmente no ensino superior, que é aonde nós desenvolvemos as profissões propriamente ditas. Então, ensino técnico, ensino superior, de um modo geral, eles têm o foco de desenvolver a carreira, a profissão do indivíduo, tá? E aí a OECD fez esse estudo nesse relatório, dizendo que se deveria promover isso de forma mais consistente, tá? Mas o que é essa habilidade de inovação 4C, né? Quais são as competências, então, importantes para lidar com essa realidade? Vamos responder essa pergunta agora. Bom, o Fórum Mundial de Economia, ele fez um relatório em 2015 sobre essa questão de competência, tá? E ele desenvolveu aqui um framework para traçar 3 pontos importantes. Então, aqui ele chama de fundamentação, né? Que é o básico que você deveria ter desde da tua formação educacional. Depois as habilidades 4Cs, que são essas que você pode ver em laranja, e as habilidades de caráter, ou como você viu ali, né, habilidades para a vida. Então deixa eu dar um zoom para você entender melhor. Vamos trabalhar esses 2 contextos. Então eu tenho aqui competências para você lidar com desafios complexos. Essa seria o laranja. Então nós temos aí o pensamento crítico, critical thinking, problem solving, tá? O creativity, que seria criatividade, communication, que significa comunicação, e collaboration, que significa colaboração e cooperação, beleza? E depois disso, qualidades, né, que o estudante deve ter para lidar com um ambiente em desenvolvimento ou um ambiente em mutação, tá? Por conta de quê? Principalmente das inovações, tá? Então aí você começa a entender as habilidades em relação ao ambiente que você está inserido. E nós temos curiosidade, iniciativa, persistência, e aí pode você entender uma palavra que pode aparecer para você chamada resiliência. Então você tem que ter resiliência, adaptabilidade, liderança, né? Parte de relação social e cultural. Então isso é relacionado ao indivíduo para lidar com os desafios desse ambiente em constante mudança, tá bom? Bom, então, se nós olharmos o 4Cs, né, os 4Cs que são os mais importantes para lidar com desafios complexos e para a complexidade que nós estamos,
nós veremos então que o pensamento crítico para a resolução de problemas complexos. E quando se fala de pensamento crítico, não é necessariamente você ser uma pessoa crítica aos outros ou crítica à opinião dos outros. Não. É você conseguir, dentro daquele chá do conhecimento e habilidade, descobrir qual é o melhor conhecimento, aplicar aquele conhecimento, ter a habilidade de aplicar o conhecimento para resolver o problema da melhor forma. Isso respeitando os valores, respeitando os princípios, respeitando os seus colegas. Por isso a ideia de colaboração que vem no terceiro item, tá? A ideia de colaboração, trabalhar em equipe, necessariamente não é você trabalhar em grupo, porque em grupo você trabalha desde sempre, desde a tenra-idade lá você fazia trabalhos em grupo, mas em equipe a coisa é diferente. Em equipe você tem limites, você tem a questão de respeito, você tem a questão da ética, você tem uma série de outros elementos que você precisa observar, tá? E aí não tem como você colaborar se você não conseguir se comunicar de forma eficaz, saber expor as suas ideias e pensamentos de forma clara, principalmente esses pensamentos e ideias que acabam vindo do pensamento crítico, da sua pesquisa com base em conhecimento, né, da sua pesquisa com base nas possíveis formas de resolver o problema, perguntando aos seus pares, por exemplo, quais são as ideias para resolver aquele problema, e a geração de ideias é o processo criativo, a criatividade que vai gerar as inovações, beleza? E a gente vai explorar esse tema inovações num outro momento para você ver como você deve usar esse processo criativo, beleza? Então, legal. A partir daí, então, eu tenho o pensamento crítico, que é conseguir ver de diferentes perspectivas conhecimentos e conseguir aplicar isso da melhor forma possível para resolver o problema, cooperando e colaborando com as pessoas, comunicando isso de maneira eficaz e de forma criativa a gerar soluções inovadoras, beleza? Conclusão, que não adianta você aprender apenas disciplinas hard skills. Não adianta você saber todas as linguagens de programação ou ser muito bom numa linguagem de programação se você não desenvolver as outras habilidades, tá? Principalmente as habilidades 4Cs. As outras de liderança, né, que são muito utilizadas para líderes, você só vai adquirir na hora que você tiver maturidade para ser um líder. Enquanto você ainda está se formando profissional, essa competência ela ainda não é necessária. E aí você vai encontrar frases do tipo, né? Você é contratado pela sua competência técnica e demitido pela sua competência comportamental. Por quê? Porque não adianta nada ser um excelente desenvolvedor, um excelente programador, um excelente administrador de banco de dados e não conseguir lidar com pessoas, né? Não conseguir comunicar as suas ideias, não conseguir expor ideias novas para um time. Cada vez mais as corporações têm times muito mais heterogêneos. O que isso quer dizer? São pessoas com visões diferentes, multidisciplinares às vezes, que têm um conhecimento mais generalista, não tão especialista, né? Em alguma coisa e que se troca muita figurinha, né? Ou seja, os pares estão sempre conversando, né? E por isso que surgem metodologias como Scrum, como XP, metodologias ágeis, processos Lean, tá? Enfim, tem uma infinidade de outras abordagens que casam com essa necessidade dessas competências 4Cs. Então, desenvolver as competências 4Cs é fundamental para todo o resto que vem em seguida, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha elucidado bastante e se prepara para as próximas séries, né, dos próximos episódios, em que eu vou fazer uma junção desse conhecimento com outros conhecimentos que você precisa ter, além do hard skill, beleza? Se você gostou, já deixa o teu like, se inscreve para não perder mais nenhum episódio que vai surgir, compartilhe o vídeo, se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários que eu quero conhecer essas suas dúvidas para a gente, de repente, tratar isso em próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos num outro momento. Valeu, fica com o momento de reflexão e até a próxima.